Tá, diagrama de Davenport, como trabalhar com ele? Esse é o diagrama. No eixo Y, concentração de bicarbonato no sangue. No eixo X, o valor do pH. Aqui, essas curvas aqui, cada uma corresponde à pressão de CO2 no sangue. Qualquer ponto que eu pegar da mesma curva preta, sempre vai ter o mesmo valor de pressão de CO2. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, pressão de CO2 é sempre 10. Qualquer ponto que eu pegar aqui, pressão de CO2 é sempre 50. Tá? 7,4. No livro não tem, mas existe uma linha de qualquer ponto aqui é 7,4 o pH. Tá? Essa linha laranja é a linha referência. Quando a pressão de CO2 muda, ela sempre vai andar, ela sempre se desloca com os valores em cima dessa linha aqui. Tá? Então ela não vai deslocar aqui, ela sempre vai deslocar aqui. Tá. Para que ele serve? Para quando você alterar ou pressão de CO2 ou bicarbonato, como que o outro vai reagir para compensar. Tá? É isso que vai fazer e que pH que vai dar. Regras do Davenport. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher um parâmetro para alterar, bicarbonato ou pressão de CO2. Isso daqui, se for alguma coisa metabólica, e aqui, se for alguma coisa respiratória, tá. E vai considerar o outro constante. Depois, fiz isso. Mudei um, considerando outro constante. Vou para a segunda parte. Eu vou mexer o segundo parâmetro, o que eu não mexi no primeiro, considerando o que eu mexi no item 1 constante. Tá? Qual que é o objetivo? É você mexer o segundo parâmetro de modo que você encoste na linha verde de pH 7,4. Então você vai andar para cá ou mexer assim, de uma forma a encostar nessa linha verde de pH 7,4. Se eu alterar a pressão do CO2, eu vou trocar de curva preta. Ou eu vou para cá. Se eu segurei a respiração, começa a aumentar a concentração de CO2 no sangue, então sobe. Se eu hiperventilo, começa a diminuir a concentração de CO2 no sangue, então diminui. Pressão de CO2 aqui é 10, 20, então quanto mais para a direita, menor a pressão de CO2, quanto mais para a esquerda, maior a pressão de CO2. Bicarbonato, eu vou andar pela curva preta. Então, sei lá, tá aqui. Maior concentração de bicarbonato, curva preta faz assim, eu vou andar aqui. Menor concentração de bicarbonato, anda pela mesma curva. Você não vai andar trocando de curva. Se for o bicarbonato, pela mesma curva. Você vai diminuir ou aumentar na mesma curva. E, se for CO2, então, você vai trocar de curva. Esse ponto é sempre meu início. Tá? Esse pontinho aqui. É aqui que é o normal. Aqui que é o nosso normal. Então a gente sempre vai estar aqui, vai deslocar desse ponto e vai tentar se encontrar de novo na linha verde. Exemplo. Vamos lá. Fiz mais simples aqui. Vai acontecer uma acidose respiratória. Tá? Prendi a respiração, por exemplo. Não vai liberar CO2, vai aumentar a concentração de CO2. Então eu estava aqui no 40, que é o normal. Prendi a respiração, vai para 50. Veio para cá. Tá? Então, pressão de CO2. Como quem está alterando é o CO2, eu troco de linha preta. Troquei, vim para cá. O que o corpo... Agora, isso foi o que aconteceu, acidose respiratória. O corpo vai ter que compensar isso. Né? Como vai aumentar a concentração de ácido, porque eu segurei o CO2, vai ter que aumentar a concentração de bicarbonato. Então aqui, ó, troquei de curva, tá? Agora, vamos para compensação. Para compensação, não esquece, eu vou mexer no parâmetro que eu não mexi no primeiro, considerando ele constante. Então tá aqui. Depois da acidose respiratória, meu sangue está nesse ponto aqui. Eu vou ter que chegar de novo na linha verde. O que o corpo vai ter que fazer, então? Vai aumentar a concentração de bicarbonato até chegar nesse ponto. Então, se eu tiver com esse valor de pressão de CO2, para eu ter um pH 7,4, eu vou ter que ter esse valor aqui
de bicarbonato no sangue. Tá? Outro exemplo. Alcalose metabólica. Eu estou perdendo bicarbonato. Então, estou sempre no meu início. Lembra, bicarbonato anda pela curva. Perdi bicarbonato. Tava para cá, sei lá. Vim para cá. Perdi bicarbonato. Porque descendo tá perdendo bicarbonato, né? Desci. Beleza. Então tá. Depois aconteceu alcalose metabólica. Opa, errei. Aconteceu alcalose metabólica. Concentração de bicarbonato aumenta. Então, concentração de bicarbonato aumentou. Tá, tô nesse ponto aqui. Aumentei a concentração de bicarbonato. Esquece isso. Concentração de bicarbonato tá aqui. Certo. Agora, como aqui quem alterou foi o bicarbonato, quem vai ter que mexer agora é o CO2. E o meu objetivo é chegar no 7,4. Então, eu vou ter que, como que para compensar, se tem mais bicarbonato, vou ter que aumentar a quantidade de CO2. Então eu vou trocar de linha até a linha encostar no 7,4. Então a linha que encosta no 7,4 aqui, mudando, é essa linha aqui. Então para eu ter nesse valor de bicarbonato, para eu ter um pH 7,4, a pressão de CO2 tem que ter 50.